Olá amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma aula rápida do nosso curso básico de eletrônica. Nesta aula aqui vamos ver o que? O fusível de retardo ou de ação retardada, o fusível normal e o fusível rápido ou ultra rápido. Então vamos ter uma ideia de como operam esses fusíveis. Olha lá, fusíveis, elementos que se abrem quando há uma circulação excessiva de corrente, tem a função básica de proteger a instalação. Aqui, os símbolos. Muito bem, existem tipos diferentes de carga, com diferentes necessidades de proteção. Por exemplo, eu tenho um forno, normalmente uma carga robusta, posso usar um fusível simples aqui, um motor, uma carga um pouco mais delicada, talvez eu tenha que trabalhar nesse fusível numa característica diferente. Posso ter um componente eletrônico, um soft start, para ligar o motor, aí tem que se pensar no tipo de fusível que vai ser utilizado, e eu posso ter um inversor de frequência, com componentes eletrônicos mais sensíveis. Então, o meu fusível também tem que ser pensado para essa situação. E o que acontece? Olha lá, eu tenho, para proteção de componentes eletrônicos, normalmente, inversores de frequência, soft starters e outros componentes amplificadores de áudio de alta potência, é indicado o fusível ultra rápido. Por quê? Ele opera muito rapidamente, fazendo o quê? Mesmo que haja um dano, por exemplo, em um semicondutor, os outros não sejam comprometidos. Você consegue ter ali uma sobrevida maior, você consegue salvar parte dos semicondutores. Então, olha só, linha vermelha aqui, fusível ultra rápido, um fusível de 2 amperes, que se eu chegar numa corrente aqui de 5 amperes, por exemplo, olha lá, 0,004, 0,005, 0,006, 0,007 segundos ele abre. É um tempo bastante rápido. Isso com 5 amperes. Qualquer coisa acima de 10 amperes, a abertura é praticamente imediata, 4 milésimos de segundo, 0,004. Então o que acontece? A chance de você ter um semicondutor salvo por um fusível desse é muito maior do que um fusível normal. O fusível normal, se você pensar em uma corrente de 20 ou 30 amperes, o tempo já é muito maior. Só que, dependendo do tipo de carga, eu posso ter uma condição onde a minha carga drene uma corrente maior durante o início do seu funcionamento. Tipicamente, motores, transformadores, elementos que têm muita indutância envolvida, tem uma constante indutiva muito grande no seu circuito. Aí eu sou obrigado a usar o quê? Um fusível com ação de retardo. Imagine que eu tenho um motor que ele me consome 2 amperes, só que durante uns 2 ou 3 segundos ele consome uma corrente elevada para vencer a inércia e começar a fazer as suas funções, vencer a inércia, começar a girar, formar o seu campo magnético corretamente. Então imagine que durante, por exemplo, 2 segundos ele me drene aí 10 amperes. O fusível ultra rápido abre imediatamente. O fusível normal também vai abrir. Já um fusível de retardo de 2 amperes também, olha só, em 2 segundos aqui eu posso drenar corrente de 10 amperes que ele continua em condições normais. Ele abre. Se essa corrente se mantiver aqui por aproximadamente 25 segundos, aí ele abre. Então, qual que é a grande vantagem do fusível de retardo? É um fusível que protege o seu equipamento, mas permite que ele drene uma corrente maior durante a partida. Ou, eventualmente, depois de funcionando, haja uma variação de corrente, um pico de corrente, desde que não muito elevada. Se a corrente for um curto franco tender a infinito, ele também abre quase que imediatamente. Senhores, aqui temos um gráfico para a gente ter uma ideia de o que faz cada coisa. Então eu tenho uma corrente aqui, na vertical, corrente, e na horizontal o tempo. E olha só, imagine que eu tenho aqui a corrente de curto-circuito do meu elemento qualquer. Tenho aqui a corrente de curto-circuito da minha rede, a corrente máxima que ela pode suportar. Olha só, primeiro, o tempo mais curto é o tempo do fusível. Então, o fusível abre. Corrente de curto-circuito, numa certa condição, o fusível abre. Depois, se o fusível não abrir, eu tenho o tempo do disjuntor. Nós vamos ver nas próximas aulas o disjuntor. E, se mesmo assim não acontecer, o que
que acontece? Eu tenho aqui, ó, o tempo de dano do condutor, mas não é o tempo do cobre do condutor derreter. Tá? É o tempo aonde o isolante do condutor está comprometido por aquecimento. Tá? Então, o ideal é que as coisas sejam dimensionadas de tal maneira que o quê? Que tanto o fusível quanto o disjuntor protejam o meu condutor de um sobreaquecimento que danifique, que destrua ou que comprometa o isolante do condutor, que pode ser o cabo da rede ou pode ser o condutor que está lá enrolado na bobina ou do transformador ou do meu motor. Tá? Então, fusíveis e disjuntores têm essa função, tá? Proteger a rede, basicamente. Senhores, na próxima aula nós vamos ver o que é um disjuntor termomagnético. Vamos ter uma ideia disso. Se você está gostando das aulas, a aula completa de fusíveis e disjuntores pode ser vista no YouTube. Este link aqui está na descrição do vídeo. Aqui é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau.